Bom, e no bloco anterior a gente falou da posse do ministro Edson Fachin, agora a gente fala do ministro Luiz Roberto Barroso, que deixou a presidência do Supremo com a marca de ter conduzido julgamentos históricos, como a descriminalização da maconha e a responsabilização civil das Big Techs. Em entrevista à CNN Brasil, Barroso disse esperar uma melhora no cenário político depois da conclusão dos julgamentos de todos os núcleos da ação penal sobre a suposta trama golpista. Barroso afirmou que atuar como ministro teve um custo pessoal. Ele também classificou como injusta as sanções dos Estados Unidos contra ministros do STF. Hoje em dia eu não posso sair na rua sem 3 seguranças. Essa foi a transformação, esse é o custo pessoal de um país em que alguma coisa aconteceu que gerou muito ódio, muita raiva nas pessoas, algum tipo de liderança política que trouxe essa consequência muito negativa de extrair o pior das pessoas, em termos de violência, de intolerância, de agressividade. Essa é uma novidade que não havia no Brasil. Acho que o custo pessoal maior é dos riscos para a segurança pública. Essa questão dos Estados Unidos, quanto ao visto, é desagradável, é uma pena que tenha acontecido, é injusto, mas não deixa de ser uma competência discricionária de cada país dizer quem pode visitá-lo e quem não pode. A Magnitsky, que eu achei uma coisa muito irrazoável e injusta, e eu espero que isso possa ser revertido em pouco tempo. Barroso disse que os pedidos de impeachment de ministros do Supremo são irrazoáveis. É claro que o Supremo e os seus ministros são passíveis de crítica, da crítica política mais severa possível. Mas você pede impeachment em casos graves de corrupção ou de casos graves de violação da Constituição. Isso, evidentemente, não aconteceu. E, portanto, o impeachment não é um produto de prateleira para você tirar do jogo alguém que você não goste. Se faz na eleição, né? Isso na eleição política. No caso do Congresso. E eleição se tiver um crime de responsabilidade, não porque você não gosta da decisão. Até nos Estados Unidos, onde os ministros da Suprema Corte são extremamente comedidos, porque o sistema lá é bem diferente, uma comparação que às vezes injustamente se faz com o Supremo daqui. O presidente John Roberts foi a público para dizer que impeachment não é o caminho para você combater decisão judicial que não goste. De modo que eu não tenho nenhum problema, Luísa, com conservadores, nem com liberais, nem progressistas. Sou juiz. E, portanto, o juiz não tem opções políticas e a democracia tem espaço para todos. De modo que as pessoas perguntam, você não tem medo de um Congresso conservador? Eu sou a favor da democracia. Na democracia você tem que conviver com todos os pensamentos, os que você concorda mais e os que você concorda menos. Agora, o impeachment eu acho que não é uma boa causa. E se isso for transformado em trunfo eleitoral, eu acho muito ruim do ponto de vista institucional. Bom, quando o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Barroso, afirmou que as eleições de 2022 foram limpas e alertou que o avanço das redes sociais pode ser prejudicial à democracia. Eu acho que a eleição de 2022 foi tumultuada propriamente. Foi uma eleição totalmente limpa, apurada de forma limpa, como a próxima também será. Agora, o mundo inteiro enfrenta o problema que é o casamento entre plataformas digitais e inteligência artificial e o risco de massificação da desinformação e o risco do deepfake, que é alguém me colocar aqui dizendo coisas que eu nunca disse sem que você consiga identificar que aquilo é uma falsificação. Esse é um problema. E é um problema para a democracia, é um problema para a liberdade de expressão. Porque nós todos fomos educados a acreditar naquilo que a gente vê e escuta. O dia que a gente não puder mais acreditar no que a gente vê e escuta, a liberdade de expressão terá perdido totalmente o seu significado. Isso é muito preocupante. Por isso que eu sou um defensor de reocupação de espaço pelos meios de comunicação tradicionais. Televisão, rádio e imprensa, que tem repórteres que apuram, confirmam a veracidade dos fatos e que tem um editor que verifica a autenticidade e a civilidade do que está sendo dito. Essa é uma reocupação de espaço que eu considero vital para a preservação da democracia, porque a imprensa profissional que se move pela ética jornalística, pela técnica jornalista,
ela, embora seja privada nas democracias em geral, ela tem um papel de interesse público muito importante, que é criar um conjunto de fatos objetivos e checados. Silvio, começamos com você, tem vários pontos aí trazidos pelo ministro Barroso, e ele falou bastante esse final de semana, sempre falou ali ao longo dos 2 anos, mas nesse final de semana aí no fechamento da gestão foi até difícil para selecionar uma das entrevistas, mas eu acho que nessa da CNN ele contemplou vários assuntos importantes aqui para a gente debater. Deu entrevistas para jornais, para emissoras de TV, falou pelos cotovelos, para usar aqui a informalidade. Olha, Paula, vamos começar dessa última frase dele, né? A reocupação, é isso? Reocupação de espaços em meios de comunicação. E num dado momento ele fala, embora a maioria dos veículos seja privada. Olha o que ele está falando, em ocupar os espaços da comunicação, e ele faz ali um senão, né? Apesar de ser privada. Melhor seria se fosse a comunicação estatal, né? Bom, Joseph Goebbels também sabia bem como isso funcionava. Aqui no Brasil, no Estado Novo, Getúlio Vargas também entendia muito bem como ocupar espaços para defender uma mensagem massificada, uma mensagem única, uma verdade única, não ter o contraditório, não aceitar a liberdade que as redes sociais trouxe a todos os brasileiros. Hoje em dia, isso aqui, ó, um telefone celular, ó. E com um telefone celular você tem acesso à informação, você se conecta com o mundo todo e você pode abertamente dizer o que você pensa. É isso que incomoda eles. Assim como isso também incomoda esse monopólio de imprensa, que durante muitos anos teve o monopólio da verdade. As grandes emissoras, os principais jornais do país, só o que estava ali, e o ministro Barroso defende que isso seja recuperado, retomado no país, é verdade, é a verdade única. Você não pode ter espaço. Quem pensa diferente, quem pensa fora da bolha, fora da caixa, bom, aí você vai ganhar um sufixo de presente. Você pode ser bolsonarista, terrorista, extremista, você vai ganhar um sufixo de presente. É mais ou menos assim que esse consórcio funciona. Então, Paulo, eu acho que tem vários aspectos aqui que todos nós aqui na bancada vão comentar. Eu só quero me fiar a esse aspecto, né? A preocupação do ministro Luiz Roberto Barroso em tirar as redes sociais, em tirar o acesso das pessoas à informação livre, à informação sem firula, a informação que não passa pelas mãos de censores. Augusto, o que você destaca? A gente optou por abrir ali com aquela confissão ali, né, aquele desabafo do ministro Barroso, que diz que só sai de casa na presença de 3 seguranças, que é uma novidade. Aconteceu alguma coisa ali de uns tempos para cá? Aconteceu. O povo discorda do que eles decidem, do que ele diz, do comportamento dele. O povo acha que isso não está certo e ele tem medo de reações negativas, de ouvir. Um ministro da Corte Suprema Americana jamais diria perdeu algo equivalente ao perdeu mané numa mola. Sim. Um ministro de qualquer Corte Suprema decente, formada por juízes de verdade, jamais iria a uma festinha do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, em companhia de um militante comunista que ainda não era ministro, que é o Flávio Dino, para dizer, nós derrotamos o bolsonarismo. Eles transformaram, Barroso contribuiu muito para isso, o Supremo e o TSE em partidos políticos, interferiram nas eleições e tem a antipatia de quem não pôde exercer o direito de livre expressão só porque não gostava da ideia de votar no Lula. Ele escolheu um lado e ele está reconhecendo que o povo escolheu outro. Agora, é nisso que dá você botar um advogado que sempre tem um lado como ministro do Supremo, que é uma mania brasileira. O Barroso, se votasse como ministro, ele teria absolvido o terrorista italiano Cesare Battisti, que ele defendeu por 10 anos. Terrorista, autor de pelo menos 4 assassinatos, condenado pela justiça italiana à prisão perpétua, e ele enganou o Barroso o tempo todo, o Barroso do lado dele.
Barroso se disse impedido, que se sentiria impedido de votar se o João de Deus fosse réu do Supremo. Quer dizer, ele vê um cara que parece estuprador, age como estuprador, pratica estupros, mas na cabeça do ministro só tira o que há de melhor em todos nós. Frase do Barroso. Então ele tem sempre uma causa, escolheu a causa errada, porque eu não ando acompanhado por 3 pessoas todo dia, não tem problema, me manifesto. Agora, ele foi um dos que me proibiram, e a gente desrespeitou essa proibição, proibiram de dizer verdades como Lula é descondenado, ladrão, amigo de ditadores e sei lá o que mais. Chefe de organização criminosa. Exatamente. Né? A gente diz a verdade, não pode. Ele fez tudo isso e não sabe o que aconteceu. Ué, o que é que vai acontecer com redes sociais? Deixa de ser antigo. É a turma que defendia, ainda quando chegou o computador, defendia a máquina de escrever, a máquina elétrica, ou aquela mais antiga, ainda que só sujava a mão da gente. Seria para isso. Ele não entendeu o seguinte, o leitor, o povo, ele escolhe o veículo em que ele confia. Esses que ele cita com tanto respeito, as coisas de papel, revistas de papel, jornal de papel, estão morrendo. Estão morrendo. Por quê? Porque traíram os leitores e começaram a esconder a verdade. A revista Oeste, que é digital, vai indo muito bem. Agora, o Barroso me lembra os gráficos que ficavam indignados quando as editoras compravam equipamentos modernos e faziam greve, pedindo aumento de salário. E eu dizia para os dirigentes dos gráficos, olha aqui, a tua profissão vai acabar. Vocês têm que localizar as novas e treinar o pessoal. Resultado, um dos maiores sindicatos que São Paulo já teve, hoje nem existe. Não tem mais gráfico. O Barroso vai ser visto daqui a 20 anos procurando algum jornal de papel que fale bem do Supremo, porque a SECOM paga, vai se continuar existindo e o governo for de um Lula, vai continuar existindo e vai entregar o papel de que eles gostam mesmo, né? Que é o dinheiro. É isso.